Boa noite! E aí, animados? Preparados para a aula de hoje? Gente, não é por nada não, hein? Mas as aulas estão cada dia melhores. E eu preparei uma aula aqui de CMS-ST para vocês, gente. Olha, vocês vão sair daqui hoje voando. Muito conteúdo bom. Vocês, mesmo quem não sabe nada, que nunca mexeu com ST, vai conseguir aprender. Vai ser assim espetacular, tenho certeza. Inclusive, a última parte da aula eu vou abrir aqui uma planilha, porque eu sou dessas, vou compartilhar aqui, vou abrir uma planilha. E nessa planilha tem três exemplos de cálculo de ICMS-ST. Operação interna, operação interestadual, ajuste para ajustar MVA. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Vai ser muito bom. Vai ser sensacional. Já comecem aí, meu povo, a chamar os amigos. Cadê essa galera? Aqui. Simbora, então? Maravilha? Então vamos lá, galera. Seguinte, vamos começar aqui. Substituição tributária. Vambora. Caderninho na mão? Muito bem. Antes de eu começar aqui no material, deixa eu voltar para mim. Eu vou fazer aí, que nem eu fiz na semana passada, uma breve introdução com vocês. Então, o que é exatamente a substituição tributária? Vamos colocar todo mundo na mesma página. Talvez tenham pessoas aqui que são novas, que estão aqui pela primeira vez. Então, pessoal, é o seguinte, a substituição tributária, ela vem, pessoal, desde a Constituição Federal, então não é algo que os estados inventaram nos últimos tempos para ter uma arrecadação maior e tudo mais, não é. Na verdade, o conceito da substituição tributária, ele é um conceito constitucional. Então, ele vem lá da Constituição Federal de 1988, onde, no artigo 150, no parágrafo 7º, a Constituição diz assim, que é permitido que um contribuinte atribua a responsabilidade pelo recolhimento do imposto que será devido nas operações subsequentes a outro contribuinte. Então, traduzindo tudo isso, quer dizer o quê? Que é permitido que uma pessoa, neste caso aqui da substituição tributária, vai ser a primeira pessoa da cadeia, geralmente a indústria, né? É possível que essa indústria seja a responsável pelo recolhimento do imposto que seria devido nas operações seguintes dos clientes dela. Então, seria da indústria, quem compra da indústria normalmente é o atacado, e depois quem compra do atacado é o varejo. Quem compra do varejo é a lojinha pequenininha do bairro. E quem compra da lojinha pequenininha do bairro somos nós, consumidores finais. Então, no que diz nessa lei, que essa indústria, que é a primeira da cadeia, ela pode sim ser responsável pelo recolhimento do ICMS de todos os outros que estão ali na cadeia. E por que que a Constituição Federal, gente, traz isso, né? Chega a ser é estranho, qual que é o sentido disso? Por que que a indústria, coitada, vai pagar todo esse imposto de todo mundo da cadeia? Pessoal, a resposta é simples, é uma facilidade de fiscalização. Imagina só, se o fisco tiver o trabalho de fiscalizar o recolhimento do ICMS, né, que é o caso que nós estamos falando aqui, o ICMS-ST, o fisco ter que atuar ali como uma fiscalização para verificar se a indústria está recolhendo certo, para verificar se o atacado está recolhendo certo, fiscalizar o varejo, fiscalizar a lojinha e até chegar no consumidor final, a gente está falando de uma etapa aí de pelo menos 3 a 4, né, etapas que o fisco teria o trabalho de estar realizando ali a fiscalização e a avaliação e conferência, análise se tudo isso está sendo recolhido corretamente. Então, com a substituição tributária chegando, o que aconteceu? Fica mais fácil. O fisco tem o trabalho de fiscalizar, de analisar só o primeiro da cadeia, que é a indústria. Então, ele fiscaliza a indústria, porque é a indústria que está responsável pelo recolhimento de todo o restante da cadeia, e pronto, o problema do fisco está resolvido. E, além disso, a gente está falando que acaba ocorrendo uma antecipação
da arrecadação. Por quê? Eu, como indústria, vou vender para o varejo amanhã. Então, eu vou recolher o meu ICMS, né, referente a essa competência agora. Aí, perdão, vou vender para o atacado, né, amanhã, vou recolher o ICMS para essa competência. Aí o atacado vai vender depois para o varejo. Aí ele só iria recolher esse ICMS na competência depois. Aí o varejo vende para a lojinha, só iria recolher esse ICMS para o fisco depois. E aí a lojinha vende para o consumidor final, só iria recolher esse ICMS mais depois ainda. Então, o que acontece? O fisco facilita a fiscalização e o fisco antecipa a arrecadação. Então, esse é o conceito da substituição tributária. Então, já estou aqui quebrando, desmistificando aquele monstro que criou-se na cabeça de vocês quando se fala de ST. Porque todo mundo, quando fala de ST, o povo é tudo assustado, né? O pessoal fica tudo desesperado. Então, esse é o conceito principal, pessoal, da substituição tributária. Conseguiram pegar esse conceito? Agora eu vou compartilhar a tela. Como vocês sabem, né, eu sempre vou procurar trazer os conteúdos de uma maneira bem didática, bem desenhada, bem simples para vocês entenderem, tá? Então, só recapitulando aqui, essa especificação da substituição tributária, ela já vem da Constituição Federal, lá no artigo 150. Então, tá aqui anotada a legislação para vocês no material, depois vocês vão poder fazer o download. E depois, né, veio a Lei Candir, que é a lei que regulamenta o geral do ICMS, como a gente vai falar de ICMS-ST, é a Lei 87 de 96, e na Lei Candir, dos artigos 5º ao 9º, também temos essa mesma especificação, trazida da Constituição Federal, aplicando ali para o ICMS, que é permitido, né, ter essa atribuição da responsabilidade pelo recolhimento de um imposto ao primeiro da cadeia, referente aos tributos, né, ao imposto, no caso, que é o ICMS, que seria devido nas operações subsequentes. Gostou dos quadrinhos novos, Luiz? A gente já está montando o cenário aqui para o evento da semana que vem, segunda, terça e quarta. Estamos a todo vapor aqui. Tá ficando muito legal, gente. Vocês não têm ideia. É por isso que eu tô falando, hein? Eu garanto. Pode vir com a expectativa alta, porque esse evento vai mudar a vida profissional de vocês. Mas, bora seguir. Então, entenderam o motivo da criação aí da substituição tributária, né, pessoal? É justamente facilitar essa questão do fisco conseguir fiscalizar o recolhimento do ICMS e também facilitar e antecipar, né, a arrecadação. Então, simbora. Pessoal, para começar a desmistificar ali muita coisa na cabeça de vocês, para vocês verem que ICMS-ST não é um bicho de 7 cabeças, eu sempre gosto de tratar com vocês os conceitos estruturais, porque quando você entende a estrutura, isso faz o quê? Com que vocês assimilem, né, os próximos passos muito fácil, de uma forma muito fácil na cabecinha de vocês. Então, vamos lá, comecem a pensar comigo. Vamos colocar exemplos do dia a dia que vocês vão acabar verificando como fica fácil analisar se a operação pode ou não ter substituição tributária. Eu não falei para vocês que a substituição tributária nada mais é, aqui o ICMS-ST, nada mais é do que atribuir ao primeiro da cadeia a responsabilidade do recolhimento do ICMS que seria devido nas operações subsequentes? Falei isso, não falei? Conseguiram entender? Beleza. Então, ICMS substituição, vou fazer uma pergunta, hein? Presta atenção. ICMS substituição tributária nada mais é do que atribuir ao primeiro da cadeia aqui, no nosso exemplo vai ser a indústria, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS que seria devido na cadeia, né, nas cadeias seguintes, nas operações subsequentes. Agora, sabendo disso, eu vou fazer uma pergunta. Então, preparem-se para me responder. Pergunto: a indústria vende para o cliente dela, eu estou falando de uma indústria de, sei lá, saco de lixo. Indústria de saco de lixo. Essa indústria de saco de lixo vendeu para um cliente
e esse cliente está comprando o saco de lixo para usar internamente no estabelecimento, um material de uso e consumo, vai usar ali, né, internamente na empresa para recolher o lixo. Não estamos falando do tipo de produto, nada disso ainda, tá? Só faz a análise estrutural das características da substituição tributária. Esquece o tipo do produto, NCM, não chegamos lá ainda. Vamos só falar da operação. Então, a indústria vende saco de lixo para o cliente dela usar internamente como uso e consumo. Nessa operação, haveria a possibilidade de ter substituição tributária? Respondam para mim. Repetindo, pode responder, gente. Aqui vocês estão. Se errar, não tem problema. Aqui pode errar. Laine disse que não, somente se fosse para revender. A Lani também disse que não, Edivânia não, Emily não. Mais alguém? Respondam aí. Luiz falou que tá valendo nota, hein? Digam para mim. Maioria disse que não. Aqui no Instagram também temos uma resposta. Casey Souza, não. Suelen, não. Beleza. Vocês já passaram em pelo menos uma questão da prova de direito tributário das premissas da substituição tributária, que vem lá da Constituição Federal. Então, na prova da OAB, quem vai prestar ali para advogado tributarista, né? Vocês já passaram numa questão, a resposta é não. Por quê? Se eu estou falando que a substituição tributária, né, o ICMS-ST, é atribuir ao primeiro da cadeia a responsabilidade do recolhimento do ICMS que seria devido nas operações subsequentes, e o meu cliente está comprando para uso interno, não vai ter operação subsequente. É lógico que não vai ter ICMS-ST. Essa operação, né, nem caberia no ICMS-ST. Se tivesse que ter alguma coisa, seria o diferencial de alíquotas, que foi o tema da nossa aula passada. Inclusive, essa aula está gravada por mais uma semana. Quem perdeu, tem aí a oportunidade de assistir, tá aqui na Twitch. Depois, vocês podem assistir à vontade aí. Tem mais uma semaninha de prazo para assistir. Maravilha? Palmas para vocês! Palmas, palmas, palmas. Tem palminha aqui, Fê? Excelente. Então, vamos embora. Continuando. Então, a primeira premissa básica aí do ICMS-ST, vocês já aprenderam, já decoraram, tá? Então, vamos lá. Segunda coisa, eu já analisei a operação, então eu já sei analisar a questão da operação. Vai ter saída, isso aqui já é um ponto de atenção, tá? Porque, obrigatoriamente, você precisa saber para que o seu cliente está adquirindo esse produto de você, né? Então, já fica aí o primeiro ponto de atenção. Sempre você precisa saber para que o cliente está adquirindo, qual que é a finalidade dessa mercadoria, né? Qual que vai ser a finalidade dessa mercadoria lá no estabelecimento dele, tá? Então, primeiro ponto de atenção aí, faz esse checklist, quem está anotando no caderno, pontua isso, faz essa observação aí, passa um marca-texto de que sempre precisamos saber para que o cliente vai usar aquela mercadoria, beleza? Então, próximo passo. Já sei analisar caso a operação possa ter ou não ST, porque eu já sei que para que o meu cliente vai usar, e aí já passou pela primeira análise. Segunda análise. Essa mercadoria que eu estou vendendo, ela está no convênio ICMS 142 de 2018? Ai, Joy, que é isso? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês. ICMS, já está até aqui, 142 de 2018. Aqui, assim, gente, a gente faz ao vivo. Esse convênio, ele dispõe sobre as mercadorias que estão aqui sobre o regime da substituição tributária. Se a gente rolar aqui, ó, vou rolar aqui embaixo, que é para o que interessa, nós temos vários quadros, tá, com as categorias, eu vou falar disso aqui depois, e nós temos os NCMs das mercadorias que estão neste convênio e estão ali sujeitas ao regime da substituição tributária, tá?
A Ana tá falando aqui, quem não viu aí o comentário, que ela tem clientes que é salão de cabeleireiro e tem muitos produtos que tem ST, e realmente tem. Aqui, inclusive, eu tô rolando aqui a tabela, vocês estão vendo aí na tela as categorias, né, que tem produtos com ST. E nos salões, muitas vezes as cabeleireiras compram produtos e revendem, né, para as clientes. Então, aí, quando ela revende isso, não temos o que falar aí de ST, porque já vai ter recolhido lá na indústria, lá atrás. Por isso que é mais uma vez importante saber para que esse produto será utilizado. Então, gente, aqui, ó, esse convênio tem que ser um guia de cabeceira para vocês, tá? Convênio ICMS 142 de 2018. Então, passamos agora pela segunda análise, tá? Então, primeira análise, vai ter saída subsequente? Opa, vai. Ou então precisa analisar agora. Analisei a operação. Agora precisa analisar o produto. O produto está no convênio ICMS 142 de 2018? Opa, está no convênio 142 de 2018. Agora, você vai parar. Parou. Está no convênio 142 de 2018, é hora de prestar atenção, tá? Ana, esse cliente seu, ele é a indústria? Ele é o primeiro da cadeia? É importadora? Alguma coisa assim? Porque geralmente, se ele está revendendo, ele já comprou da indústria. Então, a indústria já recolheu esse ST. As notas seguintes não têm ICMS ST. Inclusive, deixa eu fazer eu vou fazer aqui um desenho depois, na hora da prática, para vocês entenderem até como vai essa questão da nota fiscal, tá? Depois, no final, quando eu for falar da prática, eu faço isso para vocês verem, tá? Então, assim, eu analisei a operação, vai ter saída subsequente? Opa, pode ser que tenha. Segunda análise, está no convênio, a mercadoria, o NCM, está no convênio 142 de 2018? Está. Opa, segunda análise, então vai fazendo o cheque, né? Aqui, vamos fazer na prática aqui, os desenhos. Aqui, beleza, passou, aqui passou. A próxima análise, a gente precisa saber se essa operação vai ser interna ou interestadual. Vocês sabendo disso, vocês vão precisar seguir por duas vertentes, tá? Mais para frente aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vocês vão ter aqui que analisar essas duas vertentes. Se a operação for interna, vocês vão precisar verificar no regulamento do ICMS interno ou nas portarias internas se esse NCM que está aqui no convênio está no teu estado, no regulamento ou nas portarias do teu estado, e qual que é a MVA que vocês vão precisar aplicar no cálculo. Não precisa se desesperar, que eu vou falar do cálculo mais para frente, vamos falar dessas porcentagens e tudo mais. Analisando, então, se a operação for interna, veja o regulamento do estado e veja as portarias do estado, se esse NCM está lá. Se está, vai ter que aplicar a substituição tributária. Se a operação for interestadual, nós vamos colocar, então, a segunda análise, que é, entre esses estados, existe um convênio ou um protocolo aplicando ali a obrigatoriedade da substituição tributária nessa operação? Sim ou não? Então, aí vocês precisam, pessoal, eu vou explicar depois a diferença de convênio e protocolo, tá? Então, vocês precisam analisar direitinho. Então, pessoal, seguinte, seguindo aqui, operação interna tem que verificar se a mercadoria, a NCM, que estava lá no convênio, também está no regulamento do estado interno. Se a operação for interestadual, temos que verificar se existe um convênio ou protocolo estabelecendo a substituição tributária nessa operação entre esses estados. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer um check aqui e vou voltar para mim. Seguinte, vou fazer uma pergunta. Eu estou fazendo uma venda, eu sou a indústria, estou fazendo uma venda que vai ter saídas subsequentes. Passou no primeiro checklist. Eu estou fazendo uma venda que esse produto está no convênio ICMS 142 de 2018. Check, passou no segundo critério.
Eu estou fazendo uma operação interestadual, vou dar um exemplo aqui, entre Minas Gerais e Bahia, e não existe um convênio ou um protocolo falando que eu devo aplicar ST nesse produto entre Minas Gerais e Bahia. Vai ter ST nessa operação? Sim ou não? O Luiz e as perguntas valendo ponto. Vamos, rufem os tambores, vou dar a resposta. Rufem os tambores, rufem os tambores. Pessoal, a resposta é não. Se entre os estados não existe um convênio nem um protocolo, não vai ter ST. Mesmo que essa mercadoria esteja lá no convênio ICMS 142 de 2018, se não existir um convênio ou um protocolo falando que entre esses dois estados nessa mercadoria tem ST, né, nada feito. Não vai ter. Então, por que eu faço essas três premissas básicas e faço essas perguntinhas de provocação para vocês? Muito bem, parabéns quem respondeu que não e quem respondeu que sim, parabéns por ter respondido, e eu tenho certeza que agora vocês nunca mais vão errar, porque vocês estão aqui, pessoal, aqui na minha aula, vocês podem e devem errar. É aqui que vocês têm que errar. Vocês não podem errar no dia a dia, aqui vocês podem errar à vontade, tá? Ana, você estava com o pensamento contrário, tá? Se não existir convênio e nem protocolo, não tem substituição tributária, tá? Nessas operações interestaduais, não tem. Só vai ter o dia, deixa eu voltar para minha tela aqui, só vai ter substituição tributária, gente, quando, né, cumprir esses três crivos aqui. Então, vai ter saída subsequente, tá no convênio, e se for interestadual, tem que ter convênio ou protocolo entre esses estados também, estabelecendo a substituição tributária para aquela mercadoria, tá? Se a operação for interna, não precisa de convênio nem de protocolo. A operação for interna, vocês têm que verificar no regulamento do ICMS interno. Aqui eu já faço, pessoal, um parênteses. Analisar a legislação dos estados e descobrir se aquele produto tem convênio ou protocolo com o estado que vocês estão se relacionando, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho complicado. Então, a minha recomendação, gente, se vocês trabalham com substituição tributária, é tenham uma consultoria online. Nem que for só aquele Econet, IOB, algo que vocês consultem só pela internet, porque nessas consultorias vocês vão jogar o NCM, escolher o estado, ele já vai trazer para você se tem ou não tem. Se você for ficar procurando, caçando na legislação do estado, vocês estão perdidos, vai ser muito difícil, né? A Econet, particularmente a ferramenta que eu uso no escritório, que eu já uso há alguns anos em outros escritórios também que eu já trabalhei, hoje uso na MF, e assim, para mim ela me atende muito bem, ela é muito prática, tá? Eu vou chegar nessa parte, tá, Edivânia, da descrição da mercadoria, eu vou chegar aí, vou chegar lá, tá? Então, por enquanto, né, temos que passar por esses três crivos aqui. Saída subsequente, tá no convênio, e se for interestadual, tenha convênio ou protocolo entre esses estados.